18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Na apresentação, eu, Kennedy Paz, e comigo, Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kennedy Paz, e a todos os ouvintes que já estão sintonizados aqui na 100,7. Até às 7 da noite temos um encontro marcado com as principais notícias desta terça-feira de todo o Brasil e aqui da nossa região, Kennedy Paz. E é claro que a gente já convida todos os nossos ouvintes a participarem e interagir conosco. Exatamente, galera. Participa do nosso programa. Faz o programa 18 horas ser cada vez melhor com a sua participação, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, mandando a sua sugestão de pauta, informação quentinha, manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. É isso mesmo, a gente quer saber o que você pensa dos assuntos abordados aqui no programa 18 horas. Tem alguma dica, alguma sugestão de reportagem, de pauta, alguma reclamação? Quer participar? Quer fazer o nosso programa cada vez mais interativo? É só participar através do 994887592. E é claro, a nossa campanha continua, Kennedy Paz. Hoje, 14 de abril, e estamos a poucos números de chegarmos aos 100 mil seguidores no @18horasnews. Então, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, pega o celular e corre pra lá, né, Kennedy? Exatamente. Já siga a gente no @18horasnews no Instagram e também podem acessar o YouTube no @18horasnews para poder acessar o vídeo, né? Para você conhecer a gente aqui por trás dessa voz, conhecer Nathalie Moraes, Kennedy Paz, Caribe Leão e todos nós que fazemos aqui o programa 18 horas. Tamo junto. Trânsito. 18 horas e 6 minutinhos, a gente já começa o programa de hoje sabendo como está a volta para casa nesse início de noite desta terça-feira com o repórter André Meirelles, que está nas ruas aqui da nossa capital com o carro do 18 horas. André, atualiza a gente como está o trânsito no início da noite dessa terça-feira. Muito boa noite para você, Nathalie, Kennedson, todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, agora há pouco pela Avenida Humberto Calderaro tem aquela pista da direita, né? Bem no comecinho ali próximo do Shopping Manauara, tinha um carro lá em pane mecânica. Então atenção, motoristas que vão passar ali por aquele trecho, porque também mais à frente a gente tem aqui a informação de um trânsito carregado por esse local pela Avenida Humberto Calderaro. Isso se repete também, esse trânsito acaba refletindo pela Avenida Maneca Marques, mas é para quem está seguindo pela Humberto Calderaro, vai dobrar ali pela direita e seguir pela Avenida Maneca Marques, Avenida Perimetral 2, para seguir também pela rotatória do Mindu até a Avenida Tancredo Neves. Todas essas vias estão completamente congestionadas nesse momento. Nathalie, Kennedson. Mix. Vamos agora aos destaques de hoje. Projeto para regular aplicativo gera protestos em todo o Brasil e aqui em Manaus também teve votação suspensa lá em Brasília. Amazonas Energia vira Amba Energia e nova gestão começa a operar nesta sexta-feira. Pesquisa de intenção de voto aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula no segundo turno. E na entrevista de hoje, o prefeito Renato Júnior fala sobre as mudanças no secretariado e também faz um balanço da primeira semana à frente da Prefeitura Municipal de Manaus. Esse e outros assuntos você confere agora no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kennedy Paz e ouvintes do programa 18 horas, a gente começa falando com eles, né? A nossa maior audiência, os motoristas por aplicativo. Eles foram assunto hoje em todo o Brasil, Kennedy Paz. Isso porque a gente está falando aí de um assunto que mexe com a vida de milhares dessas pessoas, desses profissionais que atuam aí no transporte por aplicativo em todo o Brasil. É claro que a gente está falando do PLP 152, um projeto que quer regulamentar o trabalho por aplicativo. E hoje, só para a gente ter uma ideia, Kennedy Paz e ouvintes, mais de 1,5 milhão de brasileiros dependem diretamente desse tipo de trabalho. E a pergunta é direta: essa regra vai ajudar
ou atrapalhar esses trabalhadores, Kennedy? Pois é, Nathalie Moraes, muita gente não está acompanhando o que aconteceu, apenas a manifestação que acabou chamando muita atenção, né? Mas, gente, o PLP, ele é um projeto que tenta criar um modelo novo, que basicamente não é CLT, ou seja, a pessoa não tem todos os direitos ali de CLT, mas também não é totalmente autônomo, é um meio termo. A proposta, ela prevê, por exemplo, o pagamento mínimo por hora trabalhada, a contribuição obrigatória para o INSS e regras sobre jornada. A ideia era pelo menos poder garantir alguma proteção sem transformar o motorista em funcionário tradicional. E entre os pontos que mais chamam a atenção desse projeto de lei, Kennedy Paes, estão aí essas novas regras, né? Inclusive o texto fala aí de uma remuneração mínima definida de tempo máximo de conexão nos aplicativos e até critérios sobre esse trabalho que deve ser organizado. Também existe ali dentro a previsão de uma contribuição previdenciária dividida entre os trabalhadores e também entre as empresas. E essas medidas não têm agradado em nada, né? Pois é, aí que começa a polêmica, Nathalie Moraes, porque na teoria isso traz um pouco de segurança, garante a aposentadoria desses trabalhadores, mais previsibilidade de renda, ou seja, tem ali previsto o quanto que ele pode ganhar naquele mês e o mínimo também de proteção social, só que também tem os outros poréns, né? Exatamente, porque na prática, aqui em São Paulo, a gente sabe que não é bem assim. Muita gente que hoje atua, que trabalha com o transporte por aplicativo, principalmente aqui em Manaus, não gostou em nada dessa ideia. Algumas avenidas na manhã de hoje simplesmente pararam, né, Kennedy? O trânsito ficou realmente inviável. E aí a principal crítica, principalmente por parte desses trabalhadores, é que o projeto pode tirar a flexibilidade que esses profissionais têm hoje. Hoje muitas mães, chefes de família optaram por deixar de ser CLT, deixaram seus trabalhos para atuar como motorista de aplicativo, justamente, né, Kennedy? E outros apenas para complementar a renda, né? Exato. Só que esse projeto tiraria essa flexibilidade. Hoje o motorista escolhe o horário, né? Quando que ele quer trabalhar, a gente pode dizer assim. Quanto tempo ele fica online ali na plataforma. Só que com esse projeto, tudo mudaria, né? E quanto que ele quer ganhar no dia a dia. Mas essas novas regras, esse modelo, por isso, muita gente até afirma que o trabalho deles ficaria até engessado, Kennedy. E tem mais um ponto importante, o medo de perder a renda. Motoristas e entregadores dizem que com mais custos e regras, as empresas elas podem reduzir os ganhos ou limitar o tempo de trabalho, ou seja, o que era liberdade pode virar restrição. E foi exatamente essa insatisfação que fez a categoria ir para as ruas na manhã dessa terça-feira. Esses protestos, eles aconteceram em vários estados do Brasil, como o Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e até no Paraná. Aqui em Manaus, né, a gente teve ali um volume muito grande, principalmente, né, de motoristas de duas rodas, motociclistas que participaram, né, passaram aí pelas avenidas, né, mais importantes aqui da nossa capital. Entre elas, né, a Avenida Governador José Lindoso, Mário Ipiranga ficou intrafegável, Kennedy Paes. A nossa cidade praticamente parou com essa mobilização na manhã dessa terça-feira. Exatamente, foi um movimento pacífico, mas com um recado muito forte. Gente, do jeito que está, não dá para ser aprovada essa PLP 152. Associações de motoristas e trabalhadores autônomos afirmam que o texto PLP 152, ele não representa a realidade de quem vive nesse trabalho. Exato, eles defendem que a principal característica desse modelo, que é a liberdade, precisa sim ser preservada. Segundo esses grupos, qualquer regulamentação que limite isso pode afastar o trabalhador e até mesmo reduzir o ganho de quem já está em atividade. Do outro lado, a Amobitec, que é uma empresa que representa essas demais empresas como Uber, 99 e várias outras plataformas, defende que é preciso sim regular esse trabalho dos motoristas por aplicativos. E segundo a associação, o desafio é garantir essa proteção social sem acabar com a flexibilidade que marca esse tipo de trabalho. Outro ponto, Kennedy, que também chama bastante atenção nesse projeto são as punições.
E aí muitos deles têm reclamado disso aí. Todas as vezes que eu entro num transporte por aplicativo, a maioria deles são contra, justamente por conta desses pontos, né? As empresas que não seguirem as regras, por exemplo, elas podem ser multadas e até mesmo sofrer ali algumas restrições na sua operação, e isso levanta mais preocupação. Os profissionais querem saber quanto que tudo isso deve impactar no nosso serviço e principalmente, Kennedy Sampaio, quando a gente fala do bolso, né, que realmente deve pesar nas economias, a situação fica ainda mais complicada. Com certeza, e com toda essa pressão que aconteceu no país inteiro, o clima esquentou lá em Brasília. O deputado Augusto Coutinho, ele que é relator da PL 152, ele foi pressionado por diversos trabalhadores e líderes ali do setor e ele decidiu retirar esse projeto de pauta. A gente separou um trecho em que ele fala exatamente com esses líderes de motoristas por aplicativos e vamos ouvi-lo. Hoje, meio-dia, foi tirado de pauta. Não, o projeto saiu de pauta e não voltará. O projeto foi arquivado ou o projeto foi adiado? Não, foi arquivado. Ele foi, é uma comissão especial, não será votado. Ele não será votado. Eu já disse ao presidente que não deixasse essa matéria aí. O governo, se quiser, apresenta um projeto novo. Como medida provisória? Uma medida provisória. Não tem problema nenhum. Eu tentei ajudar, tentei contribuir. Não vai ter, não tem pegadinha, não tem de amanhã mandar esse projeto. Esse projeto, de minha mão, ele não vai andar mais. 18 horas. Ou seja, como acabamos de ouvir o relator da PLP 152, Augusto Coutinho, essa pasta, né, esse projeto, ele foi suspenso na Câmara dos Deputados e na prática o projeto ele não pode mais ser não foi aprovado e também não foi cancelado. E conforme a gente acabou de ouvir, ele não deve voltar para votação pelas mãos do próprio relator, mas é claro que fica a critério do governo federal propor um novo projeto, porque o Bolo já vinha falando sobre esse tema também, Nath. Kennedy Sampaio e ouvintes do programa 18 horas, inclusive eu vi muita gente falando nas redes sociais que essa seria aí mais uma manobra, né, uma manobra eleitoreira. Afinal de contas, a gente está em ano de eleição e o que a gente está vendo realmente é um debate que vai muito além de um projeto de lei. É uma discussão sobre o futuro desses trabalhadores, sobre como o Brasil vai lidar com essa nova realidade. Será que isso realmente vai acontecer? Pois é, Nathalie, de um lado a necessidade de garantir os direitos individuais e fundamentais de cada cidadão. Do outro, a importância de manter a liberdade que faz esse modelo crescer. E a pergunta é exatamente essa, Nathalie Moraes, como é que a gente pode equilibrar essa conta? E pra gente entender como é que aconteceu toda essa pressão, como foram os movimentos, né, esses profissionais que foram às ruas aqui da cidade de Manaus, a gente volta a conversar ao vivo com ele, o repórter André Meirelles, ele que acompanhou esses protestos aqui na nossa capital e volta a falar com a gente. Muito boa noite para você, André. Como é que aconteceram esses movimentos dos motoristas por aplicativo aqui na nossa capital, em Manaus? Mais uma vez, boa noite para você. Muito boa noite mais uma vez para você, Nathalie, Kennedson, todos que nos acompanham aqui na 100.7. Bom, a pressão dos motoristas e entregadores por aplicativo surtiu um efeito imediato, né, tanto aqui no estado do Amazonas, em Manaus, como também em várias cidades aqui do país. Essa votação do projeto que regulamenta aí a categoria foi adiada depois desses protestos aí que aconteceram na manhã dessa terça-feira. Uns protestos aqui na capital amazonense foi pela manhã, já em outras cidades aqui do país já foi mais pela tarde, no comecinho, né? Então essa decisão ela veio depois dessas paralisações, carreatas em várias capitais, inclusive aqui na capital amazonense, que teve um ato aí na Avenida das Torres. Os motoristas também seguiram essa carreata por vias importantes aqui da cidade, inclusive, como você já falou, né, causou ali lentidão no trânsito até chegarem em frente à Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas, que fica na Maripiranga. Então, o alvo desse protesto, como vocês também já falaram, já explicaram tudo, é o projeto de lei complementar 152 de 2025, porque a categoria fala que esse texto atual
favorece as plataformas e não garante direitos justos para quem trabalha nas ruas. Então, entre as principais reivindicações aqui na capital amazonense desses motoristas que estiveram hoje nesse protesto aqui em Manaus estão a redução das taxas cobradas pelas empresas, uma melhor remuneração e mais segurança para os trabalhadores. E até então o que a gente viu foi que essa pressão funcionou. O líder do governo na Câmara pediu a retirada do projeto, da pauta, adiando então a votação para novas discussões. Agora a gente vai ouvir o que diz o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo aqui no Amazonas. É a fala do Alexandre Matias. As plataformas querem exatamente o quê? Retirar os direitos dos motoristas. E é o que vinha de encontro a essa PL. Retirar os direitos do trabalhador. Não ter o reconhecimento pela justiça. E fizemos a manifestação hoje em todo o Brasil a partir das 8 horas da manhã, com término programado até retirarem a PL, mas a PL foi retirada ontem, afastando a urgência. Então nós ficamos no aguardo se essa PL vai ser votada pelos nossos deputados ou se o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre as regras dos motoristas por aplicativo de todo o Brasil. 18 horas. Agora, sobre o que o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Amazonas estava falando, Alexandre Matias, a gente tirou o trecho do exato momento em que o deputado Véter Martins, deputado estadual de Goiás, lá confirmou a suspensão de parte do projeto, atendendo aí ao pedido dos manifestantes, que aconteceu agora há pouco à tarde no Congresso. Vamos acompanhar. Você viu? Apresento para deliberação desta casa 4 requerimentos, todos devidamente formalizados, e um outro requerimento assinado de minha autoria e também do deputado e presidente dessa casa, Bruno Peixoto, que pede a suspensão e a tramitação do projeto de lei complementar número 152 de 2025 na Câmara Federal do nosso país. É o que tinha, presidente? 18 horas. Tá, então. E a categoria avisou que pode voltar às ruas caso não haja o avanço aí nas negociações, e a gente segue acompanhando. Volto com vocês. Muito obrigado, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente vai falar de uma mudança, gente, muito importante no setor de energia aqui no nosso estado do Amazonas. A antiga Amazonas Energia passa a ser chamada de Amba Energia. Inicia uma nova fase sob o comando de um dos maiores grupos empresariais do país. A transferência de controle da distribuidora que atende o estado foi concluída após a aprovação de todos os órgãos competentes, como a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia e a Justiça Federal. A nova gestão, ela promete melhorar a qualidade dos serviços com foco na modernização da rede, mais eficiência operacional e o reequilíbrio econômico-financeiro. E a Amba Energia já começa a operar aqui no estado a partir da próxima sexta-feira, Kennedson Paes, marcando aí o início dessa nova etapa. E a gente torce, né, Kennedson, depois do serviço precário que a gente tinha aqui, que dê certo toda essa mudança. Pois é, Nathalie Moraes, e quem falou sobre esse novo momento foi o João Pila, ele que é o presidente da Amba Energia, em entrevista coletiva nesta terça-feira. A gente vai ouvir agora um trecho do que ele fala sobre esse novo momento. A partir de sexta-feira, a Amber Energia é a responsável por levar energia a todo o estado do Amazonas. A Amber é o braço de energia do Grupo JF. Nós já atuamos em geração e em comercialização há mais de uma década. Entrar no mercado de distribuição é um passo natural e nós entramos nesse setor com o mesmo compromisso que marca a nossa história de sucesso em outros negócios da companhia. O nosso objetivo aqui no estado do Amazonas, ele é claro, levar energia de qualidade a toda a população do estado do Amazonas. E para isso a gente sabe que será necessário trabalho duro, investimento, parcerias sólidas e gestão, e muita gestão, né? Nós vamos fazer dessa distribuidora, de fato, uma empresa que seja referência em inovação, em qualidade de serviço e em sustentabilidade, mas
gerando resultados sólidos. Só assim a gente vai conseguir entregar para o consumidor uma energia de qualidade. 18 horas. Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, hoje a Polícia Civil foi às ruas para deflagrar aí a Operação Tormenta, que terminou com pelo menos 5 pessoas presas aqui no Amazonas. Essas pessoas, elas são suspeitas aí de integrarem um esquema milionário de agiotagem, extorsão, roubo e lavagem de dinheiro. Kennedson Paes, eu confesso até que eu fiquei surpresa quando eu vi aí a ação desses criminosos. Entre as pessoas que foram presas, está aí um tenente da Força Aérea Brasileira, ele que seria apontado aí, segundo as investigações, como o principal cabeça pensante dessa quadrilha, né? Eles tinham um esquema que envolvia extorsão de mulheres, incluindo aí as servidoras, não somente do tribunal, como do Ministério Público do Amazonas, Tribunal de Contas, e essas profissionais, elas eram coagidas por esses criminosos, Kennedson. E quem acompanhou os detalhes foi o repórter André Meirelles, que traz pra gente todas as informações. Vamos ouvi-lo. Olha só, segundo as investigações, diferentes grupos atuavam de forma integrada, mantendo um ciclo contínuo de dívidas e extorsões. Muito boa noite a todos. Olha, o esquema que movimentou mais de 50 milhões de reais e aterrorizou vítimas com cobranças violentas foi alvo da segunda fase da Operação Tormenta, que foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas. Entre os presos está o tenente da Aeronáutica Kaique Assunção dos Santos. Ele é apontado como um dos chefes do esquema. A polícia informou que os suspeitos ofereciam empréstimos clandestinos, isso tudo com juros abusivos, que podiam ultrapassar 50% ao mês. As principais vítimas eram mulheres, servidoras públicas. Depois que o dinheiro era liberado, começava então a pressão. Ameaças constantes, cobranças agressivas. Em muitos casos, as vítimas pediam carros, joias e até imóveis. O delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, explicou como funcionava a estratégia dos criminosos. Uma quadrilha que operava de forma concatenada, onde esses grupos de agiotas acabavam aí se locupletando indevidamente de milhares de reais de suas vítimas, e a partir do momento em que sentiam dificuldade para avançar ainda mais nas cobranças, eles acabavam repassando essas dívidas para outros grupos de agiotas que continuavam aí de forma infinita a realizar essas cobranças. E olha só, um dos principais mecanismos era o repasse das dívidas entre os grupos. Quando uma cobrança não dava certo, outro núcleo assumia e a pressão aumentava ainda mais. As investigações também apontam que os criminosos controlavam contas bancárias das vítimas, tendo acesso direto a aplicativos para retirar dinheiro. Só que aí mesmo depois da primeira fase da operação, em fevereiro, quando vários suspeitos foram presos, o esquema continuou funcionando, como explica o delegado Cícero Túlio. Após a primeira fase da Operação Tormenta, mesmo com a retirada de circulação de 7 pessoas envolvidas diretamente nesse esquema criminoso, parte da quadrilha ainda continuava a delinquir, sendo que emissários dessas pessoas que estavam presas continuavam a praticar os crimes de extorsão, realizando ameaças com base em tudo que foi levantado durante a análise sobre os elementos que foram colhidos na primeira fase da Operação Tormenta. A gente conseguiu êxito em identificar outros integrantes dessa quadrilha, em pessoas que emprestavam suas contas a fim de dissimular o dinheiro que era oriundo dessas práticas criminosas, e com base nesses levantamentos a gente conseguiu êxito em representar pela prisão preventiva de mais 9 pessoas, que foi deferido pelo Poder Judiciário. Na manhã de hoje a gente conseguiu êxito em dar cumprimento a 5 ordens de prisão preventiva, além da apreensão de cerca de 8 veículos de alto luxo. E tem mais, para esconder o dinheiro, o grupo usava empresas de fachada. Pelo menos 6 tiveram as contas bloqueadas nessa nova fase. Uma delas movimentou mais de 3 milhões de reais. Ao todo, 5 pessoas foram presas nessa etapa. Outros 6 investigados seguem foragidos. Os suspeitos podem responder por crimes como agiotagem, extorsão, roubo, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro. A polícia segue nas investigações para localizar os demais envolvidos e desmantelar completamente o esquema. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política.
Vamos agora falar de política aqui no 18 horas com Nathalie Moraes e comigo, Kennedy Paz. A gente vai fazer um panorama, né, Nath, do que tá rolando no universo político amazonense e quem sabe até nacional, né? Vamos seguir aí, você começando, Nathalie Moraes. Quero falar sobre o governo tampão, Nath, porque temos aí para quinta-feira agora um momento muito importante de entrega de toda a documentação e o prazo é bem curto, voto aberto. Conta pra gente aí como é que vai ser. Então, Kennedy Paz, mais uma vez, boa noite pra você e a todos os ouvintes que continuam sintonizados aqui na Rádio Mix, na 100,7, no programa 18 horas. Kennedy, desde, da renúncia de Wilson Lima, Tadeu de Souza, assumiu aí o presidente da Assembleia Legislativa, o governador interino Roberto Cidade. Muita gente se fala sobre essa eleição e quem são os candidatos que devem ficar à frente do governo do Amazonas nos próximos 8 meses nesse governo tampão. Até o momento, Kennedy Paz, real e oficial, a gente só tem aí realmente o Roberto Cidade. Mas como a gente adiantou no programa 18 horas dessa segunda-feira, já foi publicado o edital dessa eleição que deve acontecer no próximo dia 4 de maio. E aí lá nesse edital tem algumas regras. Entre as regras, Kennedy Paz, estão ali os prazos para as inscrições. Os candidatos que pretendem concorrer ao mandato tampão do governo do Amazonas nessas eleições do próximo dia 4 de maio têm até essa quinta-feira, dia 16 de abril, para se apresentar. Eles devem apresentar aí uma candidatura em uma chapa única e indivisível, composta por governador e vice e com requerimento dirigido à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas. Essas inscrições, elas podem ser feitas de forma presencial, tudo protocolado ali mesmo na Assembleia Legislativa e além de todos os documentos obrigatórios, qualquer pessoa pode se candidatar, viu, Kennedy? Contanto que essa pessoa esteja filiada a um partido eleitoral, ela tem a filiação partidária, ela tem a residência aqui no Amazonas, escolaridade e regularidade junto aos órgãos de controle. Caso ela tenha qualquer pendência de documentos, os candidatos serão notificados para regularizar em um prazo até de 24 horas. Depois desse período de inscrições, que encerram na próxima quinta-feira, a lista completa das chapas, ela deve ser publicada no Diário Oficial. E depois dessa divulgação, se passaram 2 dias, 48 horas, se tiver qualquer impugnação por parte dos órgãos de controle, Kennedy Paz, eu falo aí do Ministério Público principalmente, essas impugnações podem aparecer, o que travaria aí a participação desses outros possíveis candidatos. E aí, encerrada essa etapa, a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa deve emitir um parecer técnico de regularidade. E aí, como a gente já falou nos outros dias aqui no nosso programa, Kennedy Paz, a votação vai ser aberta, sem segredo pra ninguém. E aí, então, até o dia 4 de maio, muita polêmica, muita coisa. Mas e tem uma nova atualização também sobre essa situação aí do governo tampão, porque um dos critérios, Nathalie Moraes, é para que você apresente o nome de governador e de vice. E aí, como é que vai ficar o vice? A gente tem agora o nome de Roberto Cidade sendo o mais favorito para que assuma o governo tampão. Só que o nome de vice, até o momento, ainda não foi mencionado. E hoje, durante coletiva de imprensa, durante a inauguração do novo PAC da Zona Norte de Manaus, Roberto Cidade ele foi questionado pela imprensa, Era óbvio que ele seria questionado sobre isso. E ele disse que esse ainda não é o momento de falar sobre vice. Está havendo conversas, articulações políticas e com certeza só depois disso é que vai ser definido o nome para vice. Lembrando que esse vice ele pode ficar nesse período até janeiro de 2027 e aí acaba perdendo também a possibilidade de concorrer nas eleições. Então tem que ser um nome bom, estratégico, e ao mesmo tempo de que essa pessoa se garanta depois disso, sabendo, exatamente. Sabendo que não vai poder concorrer às eleições em outubro, Falando ainda de política local, Kennedy Paz, na noite dessa segunda-feira, viralizou aí um vídeo nas redes sociais mostrando um encontro, um lançamento aí do Partido Avante, dos seus pré-candidatos à Assembleia Legislativa. E esse encontro aí contou com presenças ilustres, entre elas do ex-prefeito de
Manaus, Davi Almeida, do atual prefeito de Manaus, Renato Júnior. Foi um movimento, foi um momento ali realmente para mostrar a força política do Avante, e tinham figurinhas, carinhas novas por lá para muita gente, né, Kennedson? Exatamente, Nathalie Moraes. Dentre os nomes que eu consigo me lembrar agora, ali vendo aquelas imagens, inclusive você que está nos acompanhando pelo YouTube vai também ter acesso a essas imagens da reunião do Avante. Isso representa muito, principalmente para Davi Almeida, Nathalie Moraes, porque quem quer disputar o governo precisa garantir uma base muito consolidada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E dentre os nomes que eu vi ali, consegui perceber nomes novos, pelo menos na área masculina, Nathalie Moraes. Você pode me ajudar na área feminina, mas na área masculina, o delegado Paulo Mavinier é um dos nomes que participou desse evento. O delegado Paulo Mavinier recentemente anunciou também que vai ser pré-candidato a deputado estadual, é um desses novos nomes na política amazonense, agora que vai integrar esse grupo. Secretário de Educação, Júnior Mar, né? Ele já estava circulando, né? Não era mais nenhuma novidade sobre o Júnior Mar, mas são novos nomes que aparecem agora na política amazonense. E com certeza essa é uma das principais estratégias de Davi Almeida para conseguir concorrer ao governo do estado do Amazonas, também fortalecendo a sua base na Assembleia Legislativa, porque vai ser muito importante caso ele seja eleito governador do estado do Amazonas. Mas aqui eu destaquei algumas estratégias para essa decisão. Primeiro, a reconstrução da força política. O Avante ele já teve uma bancada muito forte na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, uma das maiores, e agora nessa disputa já pré-eleitoral para o que vai acontecer em outubro, muita gente já acabou saindo do partido e buscou outros partidos, já tendo em vista aí as eleições desse ano. O segundo ponto também, que é uma estratégia interessante, é em relação a formar essa rede de apoio em prol da candidatura de Davi Almeida, ou seja, assim como ele apoia esses pré-candidatos a deputados estaduais e federais, ele também busca o apoio robusto, mais consolidado dessa grande massa, dessa rede de apoio para apoiar o projeto ao governo do estado do Amazonas. E a terceira estratégia é o sinal político de alianças, porque isso daí demonstra com certeza, Nathalie Moraes, uma consolidação nessas alianças. Ainda há pouco a gente estava falando com o prefeito de Manaus, Renato Júnior, ele também estava na reunião do Avante, e isso demonstra alinhamento entre Renato Júnior e Davi Almeida, ex-prefeito de Manaus, ou seja, ajuda sim nesse jogo político, Nathalie. Lembrando que está só no começo ainda, muita coisa vai rolar, mas é necessário, antes de se comprometer com grandes coisas, a base precisava estar consolidada. Então, com certeza, já fazia parte do jogo que essa base fosse fortalecida, Nathalie Moraes. E agora, Nathalie, a gente vai continuar falando sobre as eleições daqui do estado do Amazonas, porque em um podcast, o Marcelo Ramos, ex-deputado federal, ele disse que é o único nome para poder disputar o Senado ao lado do senador Eduardo Braga. Conta pra gente. Então, Kennedson, foi uma entrevista bastante polêmica ao nosso colega e também jornalista Brian Dolzani, né? E ali, durante aquele bate-papo, participando do podcast, o Marcelo Ramos, né, que é pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores do Amazonas, ele não poupou críticas ao novo formato político que vem se apresentando não somente aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil, chamado de política da lacração, Kennedson Paes. E aí ele trouxe uma série de nomes um tanto polêmicos, a gente pode dizer assim, e dizendo que muita gente tem esquecido de falar de pautas que realmente são prioritárias, não somente para nossa cidade, mas para o Brasil e para o mundo, e tem optado por lacrar, por usar frases de efeito, por usar alguns objetos para chamar realmente a atenção nas redes sociais. E a gente sabe de quem ele estava falando, né? Ele sabe, inclusive, né, Kenneth, mas ele falou, ele não poupou palavras, ele não poupou nomes, entre eles ele citou aí o deputado federal Amon Mandel, né, ele fez várias críticas ao Amon, ele não poupou críticas ao formato adotado pelo vereador Sargento Salazar, né? Então, assim, foi uma entrevista onde ele jogou muito limpo, a gente pode dizer assim, sobre os seus pensamentos ideológicos. E aí ele disse, Kennedson, que entre os pré-candidatos que devem disputar uma vaga para o Senado no Amazonas, ele não vê ninguém com potencial além do já senador Eduardo Braga, que vai tentar aí a reeleição, desmerecendo, a gente pode dizer assim, os demais colegas. Mas é aquilo, né, Kennedson? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, mas ele estava ali defendendo dele. Afinal de contas, ele já se coloca como pré-candidato.
momento. Ele ainda não, inclusive, recentemente ele até chegou a citar que ele poderia participar dessa eleição aí que a gente estava falando agora há pouco, desse mandato tampão lá na Assembleia Legislativa. Mas ele deu o nome também para poder ser essa pessoa a ser escolhida, porque a gente, lembrando novamente, qualquer pessoa desde que esteja filiada a um partido eleitoral, ela pode sim concorrer ao governo tampão. Exato. Mas isso daí com certeza não deve ter ganhado tanta força assim, pelo menos entre os deputados, porque quem define quem continua é os deputados. São eles, exatamente, mas até a quinta-feira, até o dia 16 de abril, quando forem publicados esses nomes no Diário Oficial, eu acho que a gente pode ter muita surpresa por aí. São 18 horas e 40 minutinhos, Kennedy Paes. Antes da gente encerrar, vamos falar de política nacional, porque tem pesquisa nova na área e essa pesquisa trouxe um cenário completamente diferente, a gente pode dizer assim. Nessa pesquisa divulgada hoje, mostrando aí que o Flávio Bolsonaro venceria o presidente Lula num possível segundo turno. Conta pra gente, tudo isso pode mudar as alianças? A gente tem acompanhado, Kenneth, eu acho que a gente pode dizer assim, nas últimas pesquisas, uma queda muito acentuada na popularidade do presidente Lula em regiões onde ele sempre liderou. Eu digo aí a região norte e nordeste. Então, tudo isso tem contribuído para esses resultados? Tem sim, Nathalie Moraes. Muita coisa tem contribuído para esses resultados. A principal delas é porque o governo, até ontem a gente tinha falado sobre isso, que o governo, por mais que tenha investido pesado em vários projetos sociais, não está conseguindo transferir isso para a questão de votos. E por isso, Lula começa a movimentar mais o próprio grupo político, Nathalie Moraes. Até mesmo nessa reunião que teve agora com os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, um dos trechos que ficou marcante no vídeo que foi divulgado pelos próprios senadores foi o pedido de Lula para que tivesse uma reunião de políticos, ou seja, uma reunião partidária, para que fosse discutido política e com certeza a reeleição dele para a presidência da República. Então, existe essa cobrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que seja fortalecida essa militância e que através dessas lideranças políticas que vão ser feitas aqui no estado do Amazonas, que ele consiga alcançar essa reeleição, Nathalie Moraes. Em relação aos números, essa entrevista Futura Apex, gente, ela mostra um cenário envolvendo Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse cenário, o senador Flávio Bolsonaro, ele aparece com 48% das intenções de voto e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 42,6% das intenções de voto. O limite de margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, ou seja, é uma variação muito pequena, mas ainda assim, ainda existe uma leve superioridade em relação ao senador Flávio Bolsonaro, Nathalie Moraes. E em relação aos outros nomes, também temos aqui, em relação ao Ronaldo Caiado, nessa pesquisa, a gente tem até uma imagem que a gente pode ilustrar. Nessa imagem que a gente tem aqui na tela, a gente consegue mostrar o segundo turno envolvendo Lula e Ronaldo Caiado. Lula ficaria com 43,9% e Ronaldo Caiado 38,8%. Em relação ao segundo turno, Lula versus Romeu Zema, ficaria Lula com 44,8% e Romeu Zema com 38%. Em relação a Flávio Bolsonaro e Fernando Haddad, a diferença ela fica muito superior a Flávio Bolsonaro. Ele chegaria a 48,3%, enquanto Fernando Haddad ficaria apenas com 34,8% das intenções de voto. Lembrando que essa foi uma pesquisa registrada no TSE e foi feita com pelo menos 2.000 eleitores entre os dias 7 e 11 de abril, Nathalie Moraes. E esse foi o nosso quadro de política de hoje. Você está ouvindo 18 horas. Trabalhadores dos municípios de Careiro, Benjamin Constant e Tapauá já podem sacar o FGTS por causa das chuvas e inundações que atingiram essas regiões. E o processo é todo pelo celular. É só baixar o aplicativo FGTS, entrar na opção de saque, escolher calamidade pública, informar o município e preencher os dados. Depois, é preciso enviar um documento de identificação, fazer uma selfie com esse documento e anexar o comprovante de residência para não haver possibilidade de fraude. Se o comprovante não estiver no seu nome, dá para enviar uma declaração ou outro documento que comprove que você mora no local. Essa medida, Kennedy Paes, essa iniciativa do governo federal chega aí realmente para facilitar o acesso, a gente pode dizer assim, ao dinheiro, a essas famílias. A gente sabe que são inúmeros os ribeirinhos que já estão sendo afetados nesse momento difícil por conta da cheia. 18 horas.
E logo mais aqui no 18 horas, loja é alvo de ação criminosa no centro de Manaus. Mais de 20 suspeitos arrombaram o local na Rua dos Barés e levaram diversos produtos. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 45 minutinhos. A gente volta a conversar com o repórter André Meirelles para trazer mais detalhes aí pra gente. Como está o trânsito em Manaus na noite desta terça-feira, André Meirelles? O trânsito já deu aquela acalmada, a gente pode dizer assim? Boa noite mais uma vez. Olha, na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, o fluxo ainda é intenso, principalmente no trecho entre o cruzamento ali com a Rua Parada e as proximidades do Plaza Shopping. Mesmo seguindo também, depois daí, em direção a Torquato Tapajós, o motorista ainda encontra trânsito carregado ao longo do percurso. Agora, na Constantino Neri, a situação é parecida, hein? Na volta para casa, o sentido centro-bairro, o trânsito fica mais intenso quando a gente fala ali das proximidades da Rua da Maromba, que é aquela rua, né, que corta ali Constantino para Djalma ou Djalma para Constantino, e aí a orientação é paciência e atenção redobrada no trânsito aí para os condutores. Volto com vocês. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie, novamente. Muito boa noite para você, querido São Paulo. Eu tô ansiosa aqui para atualizar os nossos ouvintes sobre o tempo e temperatura para essa quarta-feira, 15 de abril aqui em Manaus. Segundo o Clima Tempo, a previsão indica pra gente um clima típico de período chuvoso aqui na nossa capital, com sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva ao longo do dia. Essas temperaturas, elas devem variar aí entre a casa dos 24 graus de mínima e 30 graus de máxima, com sensação de calor e muita umidade no ar. A chuva, inclusive, Kennedy São País e ouvintes, tem alta probabilidade, podendo chegar aí a quase 100%, com volume moderado e ocorrências principalmente já pelo período da tarde e noite. Ou seja, é importantíssimo que você que está ouvindo aqui o programa 18 horas agora, pegar o guarda-chuva, colocar ele na bolsa, redobrar a atenção para quem mora nas áreas de risco, porque a previsão, segundo o Clima Tempo, para essa quarta-feira é de clima instável na nossa cidade de Manaus, Kennedson. Mix. Agora a gente fala de insegurança no centro da nossa capital. Uma loja foi alvo aí de uma ação criminosa na madrugada dessa segunda-feira. Essa loja que fica localizada na Rua dos Barés, uma das mais movimentadas daquela região central. Pelo que a gente acompanhou nessas imagens que foram divulgadas pela polícia, que estão sendo investigadas pela Polícia Civil, Kennedy só faz pelo menos 20 suspeitos, 20 criminosos participaram aí dessa ação. Eles invadiram o estabelecimento e levaram diversos produtos. Os criminosos, inclusive, eles teriam chegado em carros e motocicletas usados ali que teriam servido como para dar apoio nessa fuga, a gente pode dizer assim. As imagens que circulam nas redes sociais, elas são impressionantes e mostram essa dimensão da ação que chama muita atenção pelo nível de organização e, sem dúvida, de ousadia em uma área de grande circulação que é o nosso centro de Manaus. A gente vai agora ouvir o Rodrigo Soares. Rodrigo vai contar pra gente especificamente sobre como é que a polícia está trabalhando para identificar esse grupo e evitar novos crimes como esse na nossa região do centro. Conta pra gente, Rodrigo. Parte do material roubado já foi recuperado e entregue à polícia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que tenta identificar todos os envolvidos na ação criminosa. Até agora, ninguém foi preso. A ação aconteceu por volta de 1h da manhã, na Rua dos Barés, uma das áreas mais movimentadas do centro da capital. Segundo informações apuradas no local, o grupo chegou em carros e motocicletas usadas como apoio para a fuga. Mesmo com a estrutura de proteção, os criminosos quebraram a porta de vidro e invadiram o estabelecimento à força. A cena foi de destruição, com estilhaços espalhados e a fachada completamente danificada. Há indícios de que alguns dos suspeitos se feriram durante a invasão, já que o vidro foi estilhaçado no momento da entrada. Tudo aconteceu em poucos minutos. Do local foram levados pelo menos 4 motores de popa, além de peças e acessórios náuticos.
O prejuízo total ainda está sendo calculado pelos proprietários. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com críticas à segurança na área central da cidade. O coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas, comentou sobre a situação e alertou para a necessidade de reforço no policiamento da região. No centro de Manaus, no horário noturno, deixa bem claro que o centro está abandonado e que nós não temos policiamento aqui. O que requer do atual governo uma providência imediata com relação a isso, porque não tem como as empresas aqui ficarem abandonadas à própria sorte, a população do centro abandonada à própria sorte. Isso daí é inadmissível. Então eu vejo que o governo tem que tomar providências urgentes com relação a isso. Os donos da loja agora tentam se recuperar do prejuízo e reforçar a segurança do espaço. Enquanto isso, a polícia segue com as investigações para esclarecer o caso e evitar novas ações como essa. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 51 minutinhos. A gente vai agora, Kennedson Paes, falar de um cenário muito além dos números aqui na nossa capital, Manaus. Isso porque muitas mulheres que são chefes de família dependem aí do seu trabalho para sustentar as suas casas. E mesmo com baixa remuneração, a gente sabe que muitas dessas mulheres sofrem com isso. E elas trabalham, na maioria das vezes, como doméstica aqui no Amazonas. E esses dados eles foram divulgados na última segunda-feira. Para a gente entender um pouco mais desse panorama, de como é o mercado de trabalho aqui no Amazonas voltado aí para nós mulheres, a gente volta a chamar a repórter Vanessa Lima. Vanessa, o que esses dados revelam sobre essa realidade do Amazonas? Boa noite a todos. Então, quando a gente junta todos esses dados, o que aparece é um retrato bem claro e ao mesmo tempo preocupante da realidade das mulheres no mercado de trabalho aqui no Amazonas. Mesmo sendo maioria absoluta no trabalho doméstico, elas ainda enfrentam uma desigualdade salarial que insiste em permanecer. Ou seja, não é só sobre participação, é sobre valorização e aí existe um caminho longo pela frente. Enquanto a remuneração média das mulheres ficou em torno de R$ 1.664, os homens ganharam, em média, cerca de R$ 1.781. Na prática, esses números mostram que muitas mulheres continuam concentradas em áreas historicamente menos valorizadas e com salários mais baixos. A economista Denise Kassama reforça que a informalidade também tem peso nesses números. Esse número aí, eu acredito que seja bem superior, né? Porque quando você fala em vínculos formais, a gente tem que lembrar que é uma atividade onde a informalidade ainda é muito grande, né? Então, acredito que o número seja bem superior, 3, 4 vezes superior a isso, se a gente considerar a informalidade, aí a gente não vai ter dados, mas se você fizer uma busca rápida entre as pessoas conhecidas, quem assina a carteira da diarista e quem não assina, você vai ver que tem um grande contingente que não assina. O mais delicado é perceber que mesmo nesse setor onde as mulheres são maioria, os homens ainda conseguem receber salários bem mais altos. No Brasil, o trabalho doméstico continua sendo uma atividade predominantemente feminina. Quase 89% das pessoas que atuam nessa área são mulheres. Esse tipo de trabalho ainda é muito associado ao papel tradicional da mulher, ligado ao cuidado da casa e da família. Só que apesar de ser uma função essencial, não recebe o reconhecimento merecido em termos de remuneração e valorização profissional. Com esses dados, a doutora em economia Michele Aracati traz uma reflexão importante também sobre o perfil de trabalhadoras aqui no Amazonas. Eu chamo a atenção também que o Amazonas ele tem uma característica também onde grande parte das mulheres elas cuidam dos filhos sozinhas, né? São mães solo, que nós chamamos, e são chefes de família. Esses números, eles também se refletem no endividamento e também no momento em que a mulher, ela acaba buscando complementar sua renda com atividades ligadas aí ao artesanato,
fabrica bolo, fabrica outros tipos de alimento que possam aí complementar sua renda. Outro ponto interessante é o perfil desses trabalhadores. O setor é bastante diverso, com pessoas que se declaram brancas e pardas, representando a maior parte da categoria. E dentro das funções, o trabalho em serviços gerais, aquele dia a dia de limpeza, organização da casa, concentra a maior parte dos vínculos, seguido por funções como babás, que costumam ter uma média salarial um pouco maior. No fim das contas, o que esses dados revelam é que as mulheres seguem sendo fundamentais para o funcionamento desse setor, mas ainda enfrentam desafios grandes quando o assunto é reconhecimento e remuneração justa. É uma realidade que precisa cada vez mais ser debatida e transformada. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 55 minutinhos, Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas. Mais de 62 mil aparelhos celulares com registro de roubo e furto foram bloqueados aqui no Amazonas pelo programa Recupera Fone. Esse é um projeto, né, Kennedson, da Polícia Civil do Amazonas, que realmente parece que veio aí para ficar. E esse bloqueio, a gente pode dizer assim, atinge aos aparelhos celulares, né, os dispositivos de ocorrência entre os anos de 2021 e até o ano de 2024. E foi adotada ali depois de inúmeras notificações de usuários que não devolveram esses aparelhos, mesmo depois de... E eles são notificados, né, Kennedson, várias vezes. A pessoa registrou um boletim de ocorrência, registrou um boletim de roubo. Você adquire um celular roubado, ele passa a receber várias notificações e se você não devolve, tem o bloqueio total do aparelho e você pode até acabar sendo preso, não é assim que funciona? Exatamente, Nathalie Moraes. E para a gente entender melhor esse cenário, a gente vai ouvir agora o repórter André Meirelles, que conta pra gente como é que essa medida está sendo colocada em prática. Bom, os aparelhos bloqueados são de ocorrências registradas entre 2021 e 2024. Segundo a polícia, o bloqueio não é de imediato, logo depois do boletim de ocorrência, porque primeiro é feita uma tentativa de localizar e recuperar esses celulares. Só depois dessa etapa é que os dispositivos foram bloqueados por meio de um sistema da Anatel. Com isso, os aparelhos perdem total acesso à rede móvel e ficam praticamente inutilizados. O delegado Bruno Itotuzzi, que é o coordenador do NIRC, que é o Núcleo de Investigações da Recupera Fone, explicou que os donos desses celulares foram avisados antes da medida mais rigorosa. Agora vamos ser mais repressivos com relação a essa atitude de não vir espontaneamente e devolver o aparelho. Se ele for mandado para fora do Amazonas e houver uma dificuldade na devolução, vai ser bloqueado. Se a pessoa insistir em querer vender para outra pessoa, transferir o prejuízo, ele também vai ser bloqueado e a pessoa que foi identificada ali com o aparelho, ela vai ser indiciada pelo crime de receptação dolosa, porque ela já tomou ciência, né, através do poder público, que o aparelho celular é roubado e furtado e não veio espontaneamente entregar o aparelho. Olha só, a nova fase do programa marca uma mudança na estratégia. Antes, o foco era alertar a população. Agora, a atuação fica mais rígida para quem continua usando aparelhos de origem ilícita. E os resultados já começam a aparecer. Segundo a polícia, só no primeiro trimestre desse ano, houve uma queda de 48% nos casos de roubo e furto de celulares em comparação com o ano passado. Além dos bloqueios, a polícia segue trabalhando na devolução dos aparelhos recuperados. Mais de 3 mil pessoas já foram chamadas para recuperar os aparelhos. Cerca de 800 ainda estão aguardando para serem retirados pelos donos. A Secretaria de Segurança Pública alerta que o programa não cobra nenhum valor, não envia links e nem pede dados pessoais. As ligações oficiais aparecem como Recupera Fone e o atendimento é feito presencialmente. A orientação é clara, então, comprou aí celular sem procedência, pode perder o aparelho e agora sem valor no mercado. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 59 minutinhos. Antes da gente finalizar o programa, vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, ele que está nas ruas aqui da nossa cidade, para atualizar como está o trânsito nesse momento. Mais uma vez, boa noite, André.
Boa noite mais uma vez. Olha, a gente segue pela Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro. O trânsito segue carregado com muitos veículos na via, mas até que flui bem, hein? Dentro do esperado aí pelo horário, né? Um horário de pico ainda, mas assim dá para trafegar de boa, hein? Pela Avenida Torquato Tapajós para quem tá voltando para casa aí. Volto com vocês. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A que ponto chegou a situação da segurança pública e da atuação das facções criminosas na Amazônia? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, teve que ordenar uma ofensiva imediata contra os criminosos e citou que o crime organizado já domina 344 cidades e utiliza o lucro do narcotráfico para financiar o garimpo ilegal. O governo tem que apresentar um plano concreto de ações repressivas integradas em 15 dias para enfrentar o avanço dos criminosos. Dino destacou que houve aumento de operações, mandados e taxa de resolução de inquéritos, mas afirmou que os resultados ainda são insuficientes diante da gravidade do cenário. Diante desse quadro, o ministro determinou o reforço de operações policiais na região e até eventual adoção de operações de garantia da lei e da ordem, ou seja, ações excepcionais em que as Forças Armadas atuam temporariamente sob comando civil, quando as forças policiais locais esgotam sua capacidade. As operações de garantia da lei e da ordem são autorizadas exclusivamente pelo presidente da República, mas podem ser solicitadas por governadores. É mais uma tentativa de restaurar a normalidade, preservar a integridade da população e o funcionamento das instituições na Amazônia. A população espera ver resultados. 18 horas. Ia falar 18 horas e 2 minutinhos. E às 19 horas e 2 minutinhos a gente fica por aqui, Kennedy Sampaio. Muito boa noite pra você e até amanhã. O programa é ao vivo, tem dessas coisas. Tem dessas coisas. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Aquele alô pra todo mundo que tá ligado aqui no 18 horas. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.